E como foi a criança e o adolescente Oswaldo na igreja e fora da igreja? Né? Como você viveu os seus anos, né, até chegar à adultice? Como você era uma pessoa bem engajada, bem envolvida? Quais eram os seus hábitos? Então, eu sempre fui muito recatado, eu diria quase tímido, né, quando criança. Ah, Depois, quando adolescente, as coisas começaram a mudar. A gente tinha um conjunto de que cantava na Igreja de Ipiranga, mas depois se tornou conhecido, chamava Sons de Alegria. Então, a gente já era quase adolescente para jovem e eram naquela altura, né? Estava entrando a bateria, estava começando os instrumentos, né? Depois do órgão. Eu toquei órgão também, pouca gente sabe, né? Mas eu toquei órgão na igreja, eu tocava hinos, né, e tal, ajudava nessa área. Cirlei também, pianista, mas eu passei a adolescência, acho que normal, assim, sabe, sem, mas muito mais, eu diria assim, mais calado, né, depois que eu, mais para frente, eu mesmo me estranho, né, algumas vezes, depois que tudo que aconteceu na minha trajetória, mas naquela altura eu era assim, Júlio, mais quietão, né? Tinha muitas amizades, tudo, mas aquela convivência da igreja que extrapolava os limites do culto, a gente se reunia também, saía, né? Passeava e tal, né? Mas de certa forma eu fui preservado assim de situações um pouco mais difíceis da adolescência, tudo Deus me preservou. E quando a conversão aconteceu com 14, também dali para frente, a minha vida era mais dentro da igreja e servindo e às vezes começando a dar aula já. E eu lembro que acho que comecei a pregar com 16 anos. Eu comecei um pastor, o reverendo Írcio, que hoje está bem idoso da IPI. Ele era pastor de Ipiranga. E ele começou a abrir portas para mim nos cultos de quarta-feira. Então, acho que com 16, 17 anos eu comecei a dar falar alguma coisa. Então, foi mais ou menos isso, né, na minha adolescência. Reverendo Wilson, que foi pastor muitos anos da Igreja Presbiteriana Independente Paulo Silas, Isso, aqui no exatamente. bairro do Parque São Lucas.